Jorge, você ficou escondido aí, né? Alberto Elahá Canto, nosso velho conhecido, através da realização dos Pinga Fogo, transmitidos pela Web Rádio Fraternidade, toda segunda-feira, às 21h35, e também pela publicação de centenas de palestras no YouTube. É natural do estado do Amapá, casado e pai de 4 filhos. Sua esposa, Sâmia Maria, é poetisa de temas espiritualistas. Tem um site e canal no YouTube chamado Saga das Almas. Profissionalmente é mestre em administração pela Universidade Federal de Rondônia, 2008, e engenheiro elétrico pela Universidade Federal do Pará, 1984. Possui 20 anos de experiência em sistemas de telecomunicações e 30 anos em gestão de informação. É espírita desde 1980, atuante em atividades de juventude, trabalhador das áreas de estudo doutrinário e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia. Com vocês, a simplicidade, a meiguice, a bondade, o nosso amoroso Jorge Elahá. Bom dia para todos nós. Um prazer imenso estar hoje aqui na companhia de todos para que nós possamos fazer esse nosso estudo da nossa manhã. Eli, essa nossa conversa de hoje é a conversa que a gente ainda não teve. O capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, oferece para nós uma informação através da qual Allan Kardec nos diz que a evolução dos mundos está marcada por 5 graus. São 5 etapas sucessivas de desenvolvimento do amadurecimento dos orbes, que muitos de nós consideramos como se fossem degraus da evolução, mas que em verdade são etapas de uma única rampa em que os orbes vão progressivamente se transformando muito lentamente de um estágio para o estágio seguinte, sem que haja uma data marcada para a transformação de um no outro tipo de mundo. Então, dentro dessa leitura que Allan Kardec nos oferece, os mundos não fariam uma mudança abrupta de estado, mas seria um lento processo de transformação, tal como o nascer do Sol, em que os orbes vão lentamente abandonando determinadas características para se aproximarem de outras dessas características. E o primeiro desses estágios, apresentados por Allan Kardec no capítulo 3º dessa obra, são chamados de mundos primitivos, os mundos que servem às primeiras encarnações dos espíritos, aonde as comunidades ainda muito primitivas, sem uma estrutura efetiva de Estado, compreensão sobre o sentido da vida, a ideia mais objetiva sobre agricultura, sobre o fenômeno do domínio do fogo e uma série de ferramentas que fazem parte do desenvolvimento humano, ainda não estariam nessa etapa do chamado mundo primitivo, considerado de maneira mais rápida e prática como sendo o mundo na época da pré-história. Então, se nós quisermos comparar esse primeiro estágio apresentado por Allan Kardec, uma boa representação de um mundo primitivo é um mundo pré-histórico. Na medida em que o homem ele se desembaraça dessa etapa e começa a ter uma visão mais dilatada das questões da vida, e ele começa a descobrir determinadas questões que hoje são muito simples, mas que foram profundamente importantes no passado, como a descoberta da agricultura, que permitiu que o homem se fixasse no solo e começasse a cultivar, desenvolvendo a potencialidade de ter ali um crescimento efetivo de cidades,
uma vez que antes da agricultura nós éramos nômades, andando pelo planeta em busca de comida, sempre atrás de comida, sem um progresso efetivo. Ali, na pré-história, nós iríamos descobrir os valores que a agricultura nos traria. E como consequência de todo esse amadurecimento intelectual do homem, nesse período, nós iríamos conseguir ter a ideia de colocar em algum objeto a nossa fala para que outra pessoa no futuro decodificasse sinais que foram colocados em algum objeto para saber o que havia sido dito. Transformar a fala em algo que fica gravado em algum objeto, ou seja, a invenção da escrita, que marca exatamente o final da pré-história e o início da história. A literatura espírita nos fala que é nesse período de transição da pré-história para a história, nessa etapa longa de vários milênios, aonde o homem vai se descolando dessa característica de homem primitivo para ingressar na condição de um homem com maior quantidade de saberes, que nessa etapa vai chegar sobre a Terra, no dizer da literatura do nosso codificador, uma quantidade muito grande de espíritos que vêm de outros orbes e que se junta à humanidade terrestre, como se acontecesse um processo de enxertia na nossa civilização. Até aquele período, os espíritos que estavam na Terra eram os espíritos que estavam aqui desde sempre, que vinham num processo natural, evolutivo de transformação, de aprendizado para o desenvolvimento das suas potencialidades. Quando nós chegamos nessa etapa, vai começar a se dar a transição do primeiro estágio evolutivo para o segundo. Nós vamos deixar a característica de mundo primitivo e começamos a nos ensaiar a entrar no estágio 2, porque o estágio 1 é o de mundo primitivo, pré-história. E começávamos a ingressar no estágio 2. No estágio 2 da evolução é que ocorre essa chegada desses espíritos para ingressarem na nossa sociedade. Basicamente, nós temos nos processos de transição de um estágio para o outro 3 movimentos espirituais. Basicamente tem 3. Os que estão aqui e que permanecerão aqui, os que estão aqui, mas que não permanecerão aqui, e os que não estavam aqui, mas que vêm para cá. Então você tem, na etapa do estágio primitivo de mundo ainda pré-histórico, um grupo de espíritos que, ao tentar migrar para permanecer na Terra, não conseguiram, não tinham intelectualidade suficiente para permanecer no planeta. Não haviam aprendido a escrita, não haviam aprendido a dominar o fogo, sua inteligência é muito rudimentar, com dificuldades enormes intelectuais. Então, esses espíritos, eles migram do planeta para repetir o estágio de mundo primitivo, porque é da lei que seja assim, não é castigo. É porque o mundo está passando por uma transformação e na hora que esse mundo está passando por uma transformação, ele precisa que a população que o integre seja uma população capaz de fazer frente aos novos desafios que esse planeta irá experimentar. Então, na transição de mundo primitivo para o estágio 2, houve um quantitativo de espíritos que não puderam permanecer na Terra em função do não amadurecimento deles. Então, eles saem e vão repetir o estágio de mundo primitivo para que eles consigam, numa nova experiência, ganhar a intelectualidade que precisam. Um segundo grupo, que era o que estava na Terra, atravessa para o estágio seguinte. Sai daquela chamada pré-história para ingressar na história efetivamente, para começar a fazer o caminhar do homem no desenvolvimento das suas potencialidades no estágio 2. E se soma ao nosso grupo de espíritos que encarnavam no planeta um contingente muito grande de entidades que vêm de fora e que ingressam no planeta, misturando-se com os que eram daqui. É uma enxertia no qual os que eram nativos do planeta se encontram com aqueles que eram de fora, e a nossa civilização experimenta uma explosão de conhecimentos. Eram espíritos muito inteligentes,
muito capazes do ponto de vista intelectual, mas com graves atrasos morais. A grandeza da inteligência dessas entidades se vê nas civilizações que eles formaram. As pirâmides do Egito, os conhecimentos dos gregos, os saberes que obtivemos na China, na Índia, entre Israel, vários povos que trouxeram contribuições enormes. Esses espíritos, eles se derramaram basicamente em cima de 4 povos, mas eles também estiveram presentes nos outros, entre os medos, os persas, babilônios, caldeus, acadianos, fenícios, todos receberam contingentes desses espíritos transcendentes. Muito intelectualmente desenvolvidos, mas infelizmente atrasados do ponto de vista moral. Mas entre os hindus, entre os egípcios, entre os chamados hebreus e um grupo grande de espíritos chamados os árias, que iriam formar os povos da Europa como um todo, há uma quantidade significativa desses espíritos que encarnam sobre ele. Como saber onde eles passaram? Basta ver a genialidade que os povos antigos apresentavam, independente de qual povo fosse, para a gente perceber que ali existia a presença de seres extremamente intelectualizados para fazer esse trabalho. Só que esses espíritos, embora fossem espíritos muito inteligentes, eles tinham um grave problema. Eles eram moralmente muito difíceis. Muito difíceis. Meu Deus, eram endurecidos, descrentes, amargos, ambiciosos, cruéis, mas muito inteligentes. E exatamente por isso eles construíram uma sociedade que já desde o princípio era uma sociedade profundamente perturbada. Se a gente perceber, desde o início da nossa civilização, uma quantidade imensa de violências, de agressões, de desrespeito aos direitos das criaturas é oferecida desde o início da nossa história. Mas exatamente para que a gente não enlouquecesse, para que a gente não se perdesse nesse caminho, a equipe que coordena os destinos do planeta, que tem um governador planetário para comandar esses destinos, identificou que era necessário que um conhecimento fosse entregue à humanidade desde o princípio da história, para que o homem não perdesse a bússola do entendimento do seu sentido de vida. Esse conhecimento, ele, oferecido para nós desde o princípio, foi a ideia de que a vida continua. É talvez o conhecimento mais antigo que a humanidade tem notícia do ponto de vista espiritual. Até mesmo a ideia do Deus único, ela é mais recente do que a ideia de que existe vida após a morte. Porque a ideia do Deus único vai aparecer aí com Moisés, com Abraão, isso há 1800 ou 1300 anos antes do Cristo. Então você vai ter uma construção razoavelmente recente. Mas a ideia de que a vida continua, ela é muito mais antiga do que isso. Os vários povos antigos sabiam da vida imortal. Os egípcios faziam as suas pirâmides para guardar as múmias de seus faraós, porque eles voltariam a viver. E eles precisariam do corpo íntegro para poder voltar a viver. Então tinha que embalsamar para que a alma pudesse reabitar esse corpo no futuro. A ideia de que realmente existia vida após a morte, ela é muito antiga. Na verdade, os egípcios, por mais que eles sejam um povo bastante antigo para nós, eles são até recentes, porque as notícias de que nós sobrevivemos à morte vêm desde a época da pré-história. Os homens que vasculham os sítios arqueológicos da pré-história, eles identificam uma coisa muito interessante. É muito comum nós encontrarmos lugares de sepultamento das pessoas na pré-história, na pré-história, em que as pessoas são sepultadas com seus objetos pessoais. Elas são sepultadas com tigela, arco, flecha, adereços. Mas por que eu sepultaria uma pessoa com os seus objetos pessoais se ela já está morta? Por que eu vou colocar as tigelas e o arco e a flecha junto de um morto?
A conclusão que os arqueólogos chegam, e isso não é uma conclusão do Espiritismo, é que isso se dá porque desde aquele período os homens já sabiam da imortalidade da alma. Mas como é que eles sabiam? Mediunidade. A percepção da vida espiritual. Eles iam caçar e viam seus antepassados. Eles andavam nos lugares e viam os seus amados. Então, a condição de entendimento de que a vida continua, ela estava presente desde o início da nossa história. E isso era muito importante, porque é através da compreensão de que a vida continua que o homem teria a condição de não se apaixonar pela vida material, a ponto de perder a lucidez sobre os objetivos de todas as coisas. Então, saber da vida imortal era fundamental para que a gente conseguisse construir a sociedade que se esperava, para que ninguém pensasse que a vida era só isso, porque se a gente achasse que a vida fosse só matéria, a gente ia fazer muita bobagem. Então, o que faz o governador planetário? Ele traz desde o princípio da história um conjunto de informações maravilhosas para sabermos que a vida continua. E ele endereça, para que nós tenhamos contato com isso, uma quantidade imensa de reveladores. É incontável o número de revelações que a humanidade recebe durante todo o período da sua história. Nós temos Krishna, os Vedas, Buda, Sócrates, nós temos a Cabala judaica, nós temos, meu Deus, Zaratustra, Hermes Trismegisto, meu pai, Confúcio, Furri, uma quantidade imensa de reveladores que vêm de épocas muito remotas, ensinando e repetindo as informações espirituais sobre as nossas vidas. E é interessante observar que o pensamento de Krishna, o pensamento de Buda, o pensamento dos Vedas, o pensamento da Cabala, é um pensamento muito profundo e muito convergente, porque é um pensamento que fala o quê? Que existe vida após a morte, que existe reencarnação, que existe lei de causa e efeito, que os espíritos reencarnam, que no mundo espiritual a gente revê os nossos conceitos. São conteúdos muito profundos. Os egípcios sabiam de muita coisa da reencarnação, da imortalidade da alma, de uma série de questões. Por que essas revelações assim são tão singulares? Porque elas não se destinavam à humanidade como um todo. O objetivo delas não era a humanidade, eram só os povos migrados. Então, essa revelação ela é assim profunda, aguda, repleta de verdades espirituais, porque ela não vem para a Terra como um todo, ela vem para os espíritos que eram migrados. Por isso que no passado haviam as escolas dos iniciados, porque as escolas dos iniciados permitiam com que naqueles espaços, como fala muito bem Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, nesses espaços segregados, essas doutrinas secretas elas eram oferecidas ali. E para o grande público, uma outra religião menos aguda, uma coisa mais simples, um negócio que fosse não tão profundo, mas para os migrados, para os espíritos inteligentes que haviam vindo de outros orbes, uma explicação mais precisa sobre a lei do universo, sobre os mecanismos dos renascimentos que as criaturas humanas observam. Então, várias revelações surgiram durante esse período e, com essas verdades sendo trazidas, muitos espíritos despertaram, muita gente acordou, muita gente despertou, não só pela ideia da imortalidade da alma, mas pelos outros conceitos que eram oferecidos. Os outros conceitos é que mexiam profundamente os que eram mais intelectualizados. Para os homens que eram mais ignorantes, mais simples, desconhecedores das verdades espirituais, conteúdos mais fáceis, sem tanta profundidade, para que as pessoas pelo menos tivessem as noções que a vida poderia ter. E foi assim que esse conhecimento foi se construindo. E quando chegou num certo período da história, o governador planetário disse:
está na hora de nós lançarmos uma revelação diferente. Uma revelação que não será só para um povo, não será só para os migrados. Será uma revelação que vai atingir a toda a humanidade. Será uma revelação universal. E para ser uma revelação universal, ela não pode ser muito profunda. Ela tem que ser uma revelação básica. Porque os homens muito ignorantes não têm condição de entender. Então, vem surgir na Terra a primeira revelação universal. É a primeira revelação que tem como foco não um povo específico, não uma região, mas um conhecimento que poderia ter sido entendido por toda a humanidade. Agora, nós não estávamos mais no primeiro estágio de mundo primitivo. Tínhamos ingressado num segundo estágio, um estágio que na literatura espírita se chama agora de provas e expiações. Por que esse nome? Nos mundos primitivos, não tem muita expiação. O que mais tem lá é prova, porque está todo mundo começando. Então, é só prova, basicamente. Quando a gente sai da pré-história e ingressa na história, que acontece essa enxertia desses espíritos, então eu tenho os que são de prova, mas eu tenho muitos espíritos agora que estão em processo expiatório. Eles estão aqui em função de um passado grande que eles têm, de conflitos que eles trazem. Então, como tem a enxertia dos nativos com os migrados, eu tenho a enxertia das provas com as expiações. E o mundo passa a ser chamado pelo nome de planeta de provas e expiações, e não mais um mundo primitivo. Estávamos na história propriamente dita, e chegando à primeira das grandes revelações universais, Moisés. Qual a grande notícia de Moisés? A grande notícia de Moisés é a ideia de um Deus único. E aí alguém pode dizer assim, não vejo graça nisso. Qual é a vantagem que tem de um Deus único em relação a muitos deuses? Porque ter muitos deuses e ter um Deus só não muda nada, né? Porque é a mesma coisa. Tanto faz eu ter muitos deuses como eu ter só um Deus. Qual é o progresso da humanidade em nós irmos para o monoteísmo? É que quando existe o politeísmo, as pessoas se enxergam como sendo criaturas de deuses diferentes. Então eu sou de um povo criado por um Deus. Aquele é outro povo criado pelo outro Deus. Qual é a minha relação com esses? Nenhuma. Eu não tenho nenhuma relação com seres criados por outros deuses. Eu sou criado pelo Deus A e eles são criados pelo Deus B. Pouco me importa a vida deles. Quando Moisés vem e diz, não, existe um só Criador e ele criou todo mundo, eu passo a perceber que todos nós somos criaturas de um mesmo Criador. Eu já me enxergo e digo, olha, o meu Criador criou esse cara também. Então eu não posso ter tanta raiva dele, porque ele também é fruto do meu Criador. E o meu Criador, que é o Criador dele, tem leis. E na hora que eu percebo que todos somos vinculados por um mesmo Criador, a concepção do entendimento da vida começa a mudar. Eu começo a ter uma visão diferente das coisas, exatamente porque quando eu começo a ver que nós somos criaturas vinculadas pela mesma fonte, não pode existir tantas divergências entre nós. Essa revelação universal, ela deveria ter sido divulgada para todo o planeta. Deveria, mas não foi. Os judeus seguraram essa revelação e não divulgaram. Era para eles terem tomado esse conhecimento e terem difundido isso no planeta. Mas os judeus não fazem isso. Eles guardam o conhecimento só para eles. Tanto que 1.300 anos depois, quando Jesus vai nascer sobre a Terra, continuava tendo só um povo monoteísta no mundo. Eles não divulgaram. Então, passado 1.300 anos, o governador planetário diz, está na hora de termos uma segunda revelação. Uma nova onda de conhecimentos espirituais, que não será para um povo só,
vai ser um conhecimento para toda a humanidade. E essa revelação, uma revelação muito especial, porque é uma revelação que vai se centrar no amor. Então, diz o governador planetário, essa quem vai levar sou eu. Porque todas as demais ele tinha mandado emissários. Quando chegar para essa eu vou mandar. Essa quem vai sou eu. E a gente deve imaginar assim, se a de Krishna, Buda, de Sócrates tinha toda aquela profundidade extraordinária, imagine um conhecimento do governador planetário. Ele vai falar até da constituição íntima do perispírito, com certeza. Ele vai tratar sobre a natureza íntima de Deus. Ele vai explicar os mecanismos do processo reencarnatório. Não vai. Não fez. O governador planetário decide encarnar na Terra e é aquele a quem conhecemos pelo nome de Jesus. O espírito que tem como responsabilidade o destino do orbe. E sua revelação não é uma revelação extremamente profunda do ponto de vista de conhecimentos espirituais. Se você pegar o pensamento de Krishna, você diz, puxa, mas Krishna fala coisas muito interessantes aqui sobre reencarnação. Você pega Buda, meu Deus, quanta profundidade nesses conhecimentos aqui de autoconhecimento, que coisa incrível. Jesus não faz isso. Por que Jesus não tem uma mensagem mais aguda do que a dos outros que vieram antes dele? É porque sua revelação era universal e precisava atingir toda a humanidade. Então ele entrega aquilo que é essencial. E para que a gente se transforme, não é essencial saber da reencarnação. É essencial saber do amor. Isso é essencial. Isso é que é importante, eu saber que o amor é a chave de todas as coisas. Isso é que importa. Não importa tanto discutir determinados mecanismos do processo reencarnatório e do perispírito. Não é. Mas saber que a vida continua é importante demais. Então a gente pode dizer que a mensagem de Jesus, ela tinha 3 pontos que eram fundamentais, que faziam parte da estrutura do pensamento que Jesus deixou para nós. A primeira dessas verdades, Luiz, foi a ideia, meu Deus, a ideia da existência de Deus. Vai ter que ficar em pé. A ideia não vai ficar, mas está em pé. Primeiro pensamento, a ideia da existência de Deus como Pai. Isso foi uma mudança muito grande, porque quando Jesus oferece Deus, ele não oferece como Moisés. Ele dá um passo além, porque uma coisa é você dizer que tem um Deus único, a outra é dizer assim, sabe quem é esse Deus? Pois é, ele é nosso Pai. Com uma única palavra, ele criou o primeiro movimento de fraternidade universal. Porque quando ele diz que Deus é Pai, ele tornou todo mundo irmão. Moisés não tornou todo mundo irmão, mas disse que Deus era único. Aí Jesus diz, pois é, mas eu vou dizer mais. Além de ele ser único, ele é o Pai de todos nós. Viramos todos irmãos. Ah, descobri. Viramos todos irmãos. Todos viramos irmãos, por quê? Porque nós tivemos a possibilidade de perceber Deus como Pai de todos nós. Então esse é o primeiro ponto que Jesus estabeleceu na sua doutrina, a ideia de que Deus era o Pai de todos nós. Isso muda completamente todos os nossos conceitos, porque não tem mais sentido a guerra, não tem mais sentido o ódio, não tem mais sentido as graves dificuldades sociais que a gente apresenta, se nós nos enxergarmos todos como irmãos. Ele trouxe uma segunda verdade. A segunda verdade que ele trouxe para nós foi que existe vida imortal. Jesus também contou essa para a gente. Disse, olha, não só Deus é nosso Pai, como existe a imortalidade da alma. Ah, mas os outros também tinham falado, todo mundo já falou da imortalidade.
Bhagavad Gita é o canto da imortalidade. Meu Deus, Sócrates falava tanto da imortalidade. Então a imortalidade não era novidade. Mas Jesus é o único que aparece depois da morte. Está vendo como existe? Ele é o único que volta depois da morte para dizer: existe vida após a morte, aqui estou eu, está vendo? Coloca a mão na minha chaga. Então ele vai falar que existia sim a imortalidade da alma. E ele trouxe um terceiro conceito. Oremos. A oração de vocês está fraca. Ele trouxe um terceiro conceito para nós. Já sei. O terceiro conceito que ele trouxe foi apresentar o amor como regra da vida. Essa é uma verdade que Moisés não tinha posto. O amor como regra, o perdão, o amor ao próximo, o amor aos inimigos. Isso é uma coisa fantástica que ele trouxe. Então ele promove com esses 3 pontos uma revolução na história da humanidade. Ele transforma o mundo apenas com isso. Deus é um Pai amoroso, a imortalidade é um fenômeno inamovível das nossas existências, e vem falar do amor como regra da vida. Nossa! Uma série de espíritos que naquela época teriam tido a oportunidade de se transformar e que mudaram as suas histórias com aqueles reveladores que vieram antes, já tinham ido embora do planeta, inclusive. Já tinham se transformado. Mas tinha um monte de gente, né, Zé, que ficou por aqui. Né? Então teve um pessoal que ficou. E quando essas verdades de Jesus apareceram, muitos dos espíritos que eram migrados e que haviam permanecido no planeta, acordaram. E como se fosse uma grande revoada de espíritos, foram embora do planeta. Porque a mensagem de Jesus, ela como que despertou os espíritos desse grande processo de desenvolvimento espiritual ao qual todos nós estamos sujeitos. A mensagem de Jesus seria, portanto, o grande instrumento de libertação das nossas almas. E foi muito bonito isso, porque o cristianismo, ele teve um papel fundamental na história da humanidade. Ele transformou os nossos conceitos. Ele falava de que os homens são todos iguais. Ele ensinou que a fraternidade tem que existir. Ele estabeleceu o amor para a relação das criaturas. E muitas das coisas da nossa humanidade se transformaram a partir do momento em que esse conhecimento chegou até nós. Então, é um momento extraordinário para a humanidade, esse momento através do qual nós temos a possibilidade de perceber que sim, essa mensagem que Jesus trouxe, que não tinha a profundidade técnica do Buda, de Krishna, ela é suficiente para transformar o homem, porque o mais importante é nós conhecermos do amor, do que conhecermos das leis imortais. E eu dou um exemplo. Na obra Há 2000 anos, o que Lívia, esposa de Públio Lentulus, sabe sobre reencarnação, sobre perispírito, sobre ovoides e obsessão? É muito pouquinho, ela tem noções assim, parece que tem reencarnação, mas é uma coisa muito sutil. Mas ela sabe muito de amor. Ela sabe muito de amor. E é isso que liberta a alma dela. E você tem um outro personagem na obra, chamado Araxes, o feiticeiro egípcio, que aparece na obra e que faz todas as tramas de assassinatos, perversidade, bruxarias. Araxes sabia tudo de mediunidade. Conhecia de lei de causa e efeito e de reencarnação. Mas não foi suficiente para fazer dele uma pessoa boa. Eu posso conhecer as verdades espirituais e não ser bom. Por isso que o amor é mais importante. Então, quando o governador planetário, Jesus, veio ao planeta, ele fez a opção por nos entregar aquilo que verdadeiramente pode transformar as nossas vidas, pode mudar a história da humanidade. O amor, a imortalidade e a compreensão da existência de Deus como Pai de todos nós.
E foi lindo isso. O movimento cristão fez coisas maravilhosas. Mas o que aconteceu? Há um princípio da lei de causa e efeito que a gente nunca pode esquecer, chamado inversão social expiatória. É um princípio através do qual, quando a gente odeia muito um grupo social, a gente nasce dentro dele. Então, se você tem um determinado grupo social, eu odeio esse grupo social, prepare as malas. Você vai nascer entre eles. Então aí, os corintianos e os palmeirenses têm que ter menos ódio. Menosinho. Pouquinho. Ok, Walter? Menos. Por quê? Porque corre o risco, se você odiar muito, você cai naquele grupo que você tanto odeia. É porque é natural, né? A gente tem que resolver o problema do ódio. Na Copa, a gente tem que torcer um jogo pela Argentina. De preferência aquele último na primeira fase, que ela já está classificada e que não faz mal se ela perder, né? Esse aí a gente torce porque não tem problema. Para não nascer argentino. Então, eu estou brincando, tá? Mas, nesses tempos de política também, tá? Vamos tomar muito cuidado, senão a gente vai nascer filho dos outros que a gente não gosta. Então olha lá. O pessoal que era pagão tinha ódio de cristão. Ódio de cristão. Ódio. Jogava o cristão na arena, tocavam fogo, o leão comia, colocava no poste do martírio, eram rasgados por cavalos, eram mortos com flechadas. Meu Deus, era uma perseguição sem fim, jogados nos calabouços. Então esses pagãos, eles tinham uma sensação de que os cristãos eram a representação do mal. Qual foi a consequência da lei de causa e efeito? Pegar esses pagãos e dizer, para vocês perderem o ódio, vocês vão nascer como cristãos. E eles começaram a renascer dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo. E eles traziam, por conta das características que eles tinham de comportamento, eles traziam assim uma tendência de politeísmo, eles traziam várias tendências que foram se inserindo no cristianismo. E de repente o cristianismo, que era uma doutrina perseguida, se tornou uma doutrina perseguidora. Exatamente aquilo que o cristianismo sofreu, o cristianismo começou a fazer. E se você olhar, muitas expressões do paganismo, elas se inseriram no próprio cristianismo, porque os pagãos reencarnados paganizaram o cristianismo. E quando a gente está falando isso, a gente não está falando de ninguém, nós não estamos criticando ninguém, nós estamos falando de nós mesmos. Porque somos nós em outras eras. Então, a gente está falando da nossa própria história e nós não estamos criticando a igreja atual, que não tem nada a ver com isso que aconteceu lá nos séculos, até milênio passado. Conclusão: o cristianismo se tornou uma doutrina de intolerância, passou a perseguir a ciência, passou a perseguir a filosofia, não é isso, Eli? Passou a ser uma doutrina extremamente voltada para um processo de intolerância em todas as áreas. E isso foi produzindo na humanidade um sentimento horroroso de rejeição pelo próprio cristianismo, porque se tornou uma doutrina extremamente marcada pela violência. Vieram as fogueiras, vieram as torturas em nome da religião. Fizemos guerras em nome da religião e dizíamos, em nome de Deus, eu mato você. Em nome de Jesus, eu te odeio, e enfiávamos a faca. E aí a gente vai ver, meu Deus, como a gente ficou perdido, como nós ficamos desorientados por conta disso. Resultado: o cristianismo, que era uma doutrina extremamente bonita, se tornou uma doutrina de intolerância. O Deus, que era um Deus de misericórdia, se tornou um Deus absolutamente tirano. A ideia da imortalidade da alma nem passou mais a ser considerada, virou só ritual. E o amor desapareceu do cenário, sumiu. E na Idade Média, Idade Moderna, nós já não enxergávamos mais nas doutrinas apresentadas em nome do cristianismo a essência do pensamento que Jesus havia colocado.
Exatamente por conta desse distanciamento, começou a acontecer por conta disso um movimento nos bastidores das pessoas incomodadas com a religião, incomodadas com aquilo que o cristianismo pregava. Como se o cristianismo representasse as trevas da humanidade, a escuridão do conhecimento, o fim de todo o saber. Era preciso que se acendesse novamente a luz do conhecimento, as verdades espirituais que haviam sido esquecidas. O mundo estava imerso na idade das trevas. E por conta disso, um movimento chamado iluminismo surgiu. O que queria o iluminismo? A liberdade do homem, o retorno ao conhecimento, a valorização do saber, a busca das verdades que haviam sido sepultadas pelo cristianismo, que perseguia as pessoas, que matava os cientistas, que matava os filósofos, que isso era inadmissível, isso não poderia ser. E esse movimento chamado iluminista, ele começa a crescer. O movimento iluminista, ele vai aos poucos ganhando força e vai começando a questionar os valores trazidos por Jesus. Esses valores começam a ser questionados. A partir do momento em que a gente ingressa lá pelo século XVIII, as ideias sobre a existência de Deus, elas começam a ser questionadas. Faz sentido mesmo isso? Um Deus despótico, cruel, que manda matar pessoas? Será que isso existe mesmo? E essa ideia da imortalidade da alma? Será que isso é lógico? Será que isso tem sentido? Porque uma vez que Deus não existe, por que existiria a imortalidade? E o amor como regra de conduta? Quando a gente tem tantas coisas erradas na humanidade, nós vamos corrigir isso com a força e não com o amor. E de dentro do pensamento dos iluministas surgem os enciclopedistas, que querem reescrever a história da humanidade sem a moral judaico-cristã. Por que a gente tem que ser monoteísta? Por que tem que ter uma mulher só? Por que as coisas têm que ser do jeito que são? Por que elas são assim? E isso vai dar origem a uma série de pensamentos que surgem já no finalzinho do século XVIII, que vão promover no homem a tentativa de desconstrução de tudo aquilo que a gente tinha como verdade em termos religiosos. E vai acontecer a Revolução Francesa. A Revolução Francesa destrona o rei francês, mas destrói também a religião que existia sobre a França nesse período. Então, as três verdades que haviam sido colocadas por Jesus, elas vão tombar, todas elas. No século XIX, elas estão todas destruídas. Isso aqui não existe mais. Pode esquecer. A sociedade do século XIX não quer mais saber de nada espiritual. Uma onda de materialismo varre o mundo, apoiada nos ideais da Revolução Francesa. Esse negócio aqui, isso aqui não rege mais. Surgem os homens que propõem que Deus não existe. As academias estão repletas de pensadores que dizem que o homem sem Deus será um homem muito mais feliz, porque a religião ela serve apenas como instrumento para a manipulação das massas. Eles tinham razão. Eles tinham razão. A religião era usada como manipulação das massas. Mas o problema é que, ao arrancar a religião, eles arrancaram junto a espiritualidade. Poderia-se dizer, olha, o problema é o fanatismo religioso, eles teriam acertado. Mas eles dizem que o problema é a religião e arrancam a espiritualidade, porque as religiões poderiam estar equivocadas, mas não necessariamente a espiritualidade. O homem sem espiritualidade tem dificuldade de caminhar, mas nós quisemos construir uma sociedade sem Deus. Qual foi o resultado da sociedade sem Deus? Uma sociedade sem fé, que é a sociedade que nós temos hoje. Olha o resultado que nós temos. Nós construímos uma sociedade onde nós afugentamos Deus do centro das nossas vidas. A fé está profundamente fragilizada nos últimos anos, nas últimas décadas. A humanidade pensa que pode caminhar sem espiritualidade.
Até que sem religião, até que ainda dá para ir, mas sem espiritualidade não vai, não. Por quê? Porque é Deus, a ideia da existência de um Criador, independente de religião, mas a compreensão da existência de um Criador, que nos dá fé no futuro. Me aponte uma pessoa que seja absolutamente materialista e que diga, olha, nós vamos poder ter um mundo melhor. São raros os que têm esse pensamento. A grande massa dos materialistas pensa o quê? A humanidade vai para o final, vai para o fim, vai para se desgraçar, vai ficar cada vez pior. Então você encontra uma minoria da minoria entre os materialistas que diz, eu vejo um mundo melhor para frente. As pessoas enxergam a desgraça, o futuro igual aquele filme Mad Max, aquela coisa horrorosa, o mundo todo destruído, todo arrebentado por conta dos interesses humanos. Não existe esperança quando se rouba dos homens a compreensão da fé. Então, a primeira grande consequência da tirada da fé é a desesperança das criaturas. É por isso, Alcione, que cresce tanto a ansiedade. A ansiedade é a incerteza com relação ao dia de amanhã. Eu tenho tanta incerteza sobre o que vai acontecer que eu fico ansioso. Meu Deus, será que amanhã eu vou estar vivo? E se eu for para o trabalho e morrer, meus filhos vão ficar com quem? Como é que vai ser? E se eu pegar Covid junto com dengue? E aí como é que vai ficar como? Como é que você... Então, eu crio tantas angústias na minha vida que eu entro num processo neurótico de ansiedade. Eu fico perturbado por conta da minha desesperança com relação ao dia de amanhã. Então, por que tanta ansiedade no mundo hoje? Por causa da falta da fé, da retirada disso das nossas vidas. Mas quando a gente perde a fé, a gente não perde só a esperança. A gente perde uma segunda coisa, chamada segurança. Cadê Deus para tomar conta de mim? Eu não tenho mais certeza de que Deus me protege, de que Deus me cuida. Está ruim, mas vai melhorar. Não, mas Deus está vendo. Mas vai ficar bom, não. Os espíritos estão vendo, Deus está vendo, vai melhorar. Eu não tenho isso, eu estou sozinho no mundo. E injustiça, é o que mais acontece. Então, as pessoas tomadas por esse sentimento de insegurança, vivem um processo acentuado de medo. Eu tenho medo de viver, medo de me relacionar, medo de sair de casa, tenho medo de tudo. Aí gera um segundo problema que a gente tem nos dias de hoje, que é a depressão. De onde vem a onda de depressão que nós temos hoje? Da falta de certeza de que alguém me protege, a insegurança, o medo que decorre exatamente dos conflitos da ausência da fé. O homem sem fé tem medo, ele fica medroso. Mas se fosse só essas duas, estava bom. Tem uma terceira coisa que também, quando a gente perde a fé, a gente perde junto. Se não tem fé, é porque não tem Deus. Se não tem Deus, é porque não tem regra mais, né? Não ter Deus é muito bom, porque não tem regra, mas não tem ninguém mais para medir o que é certo e o que é errado. Então, o que eu quiser fazer está valendo. Então, não existe mais limite para a minha ação. Além de eu perder a esperança e a segurança, eu perco a temperança. E aí a gente se joga na promiscuidade, se joga na drogadição. Eu passo a ter todo tipo de conduta, porque eu não tenho mais regra. Eu não tenho mais nenhuma regra para obedecer. Então, qualquer conduta está valendo. Por isso a gente tem hoje o vazio existencial, o aumento das taxas de suicídio, o processo de desconstrução dos valores da nossa sociedade em função de um movimento que a gente fez lá atrás, quando a gente decidiu que nós, na verdade, poderíamos viver sem Deus. Nossa sociedade de hoje é o fruto do experimento sociológico do século XIX, onde nós achamos que a gente poderia, de maneira verdadeira, viver, Rosângela, como se nós fôssemos criaturas que pudéssemos viver sem Deus. Não dá. Por isso, a espiritualidade precisava dar uma resposta a tudo isso. Nós não poderíamos viver na nossa sociedade dentro de um cenário tão doloroso nesse sentido.
Então, o que aconteceu com as verdades cristãs? Elas foram todas jogadas no chão. Está tudo jogado no chão. Não tem como você levantar a ideia de Deus na sociedade atual. Você tenta levar, isso é bobagem, você está louco, você está, larga isso de mão. Aí, não, mas eu acho que a imortalidade da alma, que isso, esquece isso, negócio de imortalidade, isso é bobagem. As pessoas ridicularizam a religião. Então, o que a espiritualidade fez? A espiritualidade, então, nos ofereceu o conhecimento espírita, exatamente para trazer para nós as coisas que nós não tínhamos antes. Então, princípios espíritas que a gente teve a oportunidade de conhecer com a mensagem espírita. Nós fomos apresentados de maneira bastante efetiva para um princípio doutrinário chamado mediunidade. Fantástico! Mediunidade? É uma coisa incrível, mediunidade, porque a gente vai entender como é que os espíritos se comunicam conosco, que os nossos filhos estão vivos, que eles se comunicam com a gente. É uma coisa incrível os fenômenos que aconteceram e que são, a bem da verdade, um instrumento que pode dar suporte para uma verdade cristã esquecida. A imortalidade, ela não se põe de pé na sociedade atual. Ela precisa da mediunidade para que essa mediunidade garanta que essa verdade ela fica de pé. Então, a mediunidade ela aparece na doutrina espírita para quê? Para sustentar a imortalidade. Com a mediunidade, tente derrubar a imortalidade. Ela não cai, porque é ela que sustenta a imortalidade. Ela vai garantir com que essa mediunidade fique em pé. Mas se eu não tiver o conhecimento da mediunidade, hoje ela não se sustenta. Eu preciso do conhecimento da imortalidade, da mediunidade, para que eu consiga fazer com que essa verdade cristã se coloque de pé. Eu descobri uma segunda coisa quando conheci a doutrina espírita. Nós tivemos contato com uma coisa chamada lei de causa e efeito. Sim, a lei de... Por que a gente sofre? Eu sofro por causa disso. Então, entendi. Então... E aí a gente conseguiu descobrir uma segunda verdade. Essa verdade espiritual, a lei de causa e efeito, é ela que consegue dar sentido à existência de um Criador. Através da lei de causa e efeito, eu posso pegar Deus que não fica em pé, se eu tento não ficar em pé, mas se eu tiver a compreensão da lei de causa e efeito, eu consigo colocar Deus de pé. Se eu tenho a compreensão da lei de causa e efeito, Deus se sustenta. Então, eu sustento a imortalidade da alma com a mediunidade. E eu sustento a ideia de Deus com a compreensão sobre a lei de causa e efeito. Então, são princípios doutrinários que servem para sustentar a mensagem cristã. Assim como também, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente aprende sobre evolução, reencarnação, a evolução dos seres. Caminhamos para a felicidade. E qual é a condição para que eu alcance a felicidade? Eu tenho que amar. Então, a partir do momento em que eu descubro o mecanismo da evolução e da reencarnação, eu descubro que o grande propósito de tudo é o amor. Então, de onde vem o meu convencimento de que eu tenho que amar? O meu convencimento de que eu tenho que amar, ele vem da compreensão da imortalidade que eu possuo. Então, quando eu sustento a ideia do amor com a evolução, o amor se mantém de pé. Você não tem que perdoar ninguém, não. Eu tenho que perdoar, porque senão eu não evoluo. Eu sustento o amor aqui, ó. Então, são princípios espirituais, são os princípios espíritas. Os princípios espíritas, eles existem para sustentar a mensagem cristã. É por isso que se fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Esse cristianismo estava morto. Mas eu peguei os princípios espíritas
E na medida que eu coloquei esses princípios espíritas, esses princípios cristãos, agora eles conseguem ficar de pé. É esse o objetivo da mensagem espírita nos nossos dias, porque os transtornos que a gente vem vivendo nos dias atuais, eles são todos decorrentes da continuidade das ideias materialistas que destroem a criatura humana. Nós não estudamos imortalidade da alma, mediunidade, nós não estudamos a questão da lei de causa e efeito e a reencarnação porque é bonitinho. Não é para isso. A gente estuda para sustentar a tese da mudança do homem. O objetivo da doutrina espírita não é o conhecimento espiritual, é a transformação moral. É esse que é o foco para onde nós vamos. E o que acontece hoje, no momento atual da história da humanidade? Nós estávamos no estágio 1, que era mundos primitivos, e passamos para o estágio 2. E agora estamos indo do estágio 2, chamado mundos de provas e expiações, para o estágio 3. E 3 movimentos básicos acontecem nessa hora. Quais são os 3 movimentos? Os que estão no planeta e que saem, os que estão no planeta e que ficam, e os que são de fora que entram. Esses 3 movimentos vão acontecer de novo. Então tem gente que está na Terra e que vai sair do planeta, vai embora da Terra para outro lugar. E tem muita gente que fica muito aflita. Ai meu Deus, será que eu vou embora? Meu Deus do céu. Fica agoniado, com medo de ir embora. Então eu vou contar para vocês o que é que Allan Kardec diz, quem é que vai e quem é que fica. Na obra A Gênese, capítulo 18, Allan Kardec coloca o seguinte lá: os que vão sair da Terra são um grupo chamado os maus não tocados pelo bem. O que são maus não tocados pelo bem? São os maus não tocados pelo bem. São pessoas assim, ó. Fiz, gostei do que fiz e faço de novo. E adorei fazer. Não sinto um pingo de remorso. Esse é o mal não tocado pelo bem. Se você tem essa característica, prepare suas malas, porque você está ingresso no grupo. Mas esse grupo de espíritos que diz: eu gosto de fazer o mal, estou nem aí para ninguém, eu cuido de mim, cada um que se vire. Quando nós temos esse comportamento, é um indicativo de que nós somos espíritos marcados para um processo migratório. Então, a gente, Maria Rita, não precisa ficar muito preocupado, porque provavelmente nós não estamos aí. Nós estamos no segundo grupo, dos maus tocados pelo bem. A gente é mau, mas a gente chora. Ah, meu Deus, não podia ter feito. Chora, tem remorso, mas não tem arrependimento, só tem remorso, porque faz de novo. Quem tem arrependimento não repete. Quem tem remorso chora, mas eu vou fazer de novo. Então nós temos a possibilidade verdadeira de que nós consigamos realmente permanecer no orbe. Não é a característica nossa de que a gente vai migrar. Nossa característica é permanecer por aqui. Jesus até deixou uma dica para a gente de qual é a característica dos que ficam. Terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão essa terra que a gente vai ter. Quem é que vai herdar a terra? Os que tiverem mansuetude, os que forem mansos, pessoas que não fiquem brigando com todo mundo, criando mágoa, criando ódio, criando confusão, se vingando. Os que forem, quanto mais manso você for, maior a probabilidade de você ficar por aqui. Mas só para acalmar os espíritas com relação a isso, que a gente às vezes fica muito preocupado, analisa vocês, se vocês fossem o governador planetário, se vocês pegassem um monte de gente, milhões de pessoas, e colocassem num lugar para fazer um treinamento para esse pessoal, vocês depois mandariam esse pessoal embora? Não faz muito sentido. O Brasil funciona hoje como um grande centro de formação de mão de obra para a transição.
Observe a quantidade de livros que tem aqui, quantidade de literatura, quantidade de movimentos, não estou me referindo só ao espiritismo, mas nós temos vários movimentos religiosos no Brasil, que são pessoas desejosas de construir uma sociedade melhor. Então, aqui nós temos, na verdade, um centro de formação de mão de obra. Tem milhões de pessoas aqui sendo formadas. Para quê? Para ficar no Brasil? Não. Para espalhar todo mundo pelo mundo. A nossa próxima encarnação muito provavelmente não será aqui. E talvez não seja entre os espíritas. O Brasil não é o coração do mundo? Qual é a função do coração para o corpo? O que o coração faz no corpo? Ele bomba. Nós estamos no coração do mundo, e o coração do mundo está se enchendo de sangue. E esse coração vai bombear. Puf! Quando ele bombear, as hemácias vão se espalhar pelo mundo inteiro, pelas diversas religiões. Esse aqui é um polo de treinamento de mão de obra. Então, quem está sendo treinado, não faz sentido ir embora, está sendo treinado para ser usado. Então, a gente vai renascer na Mongólia, na Birmânia. Vamos devolver a Edir para a Espanha de novo. Vai voltar para a Espanha. Né? Então, a gente vai começar a devolver cada um para o seu lugar. A gente vai devolver. Alguns vão para outros países para difundir a mensagem espírita, é uma possibilidade. Outros vão não para difundir, mas para iluminar o pensamento de outras doutrinas. Nascerão entre católicos, entre muçulmanos, em diversos lugares do planeta. Outros nascerão não na religião, nascerão na educação. Outros nascerão na área da filosofia, na área da ciência, na área das artes, para iluminar esses conhecimentos com as verdades que vão conhecer, num novo iluminismo, não é, Eli? Um iluminismo transcendente, voltado para o bem. Então, as almas serão convocadas para esse processo. Alguns, de repente, ficarão no Brasil, poderão permanecer do lado de cá. Alguns de nós, de repente, vamos ficar no Brasil, dentro do movimento espírita, dando contribuição, isso é possível, mas alguns de nós poderemos ficar no Brasil entre os católicos, entre os protestantes, entre os budistas, e alguns outros vão ficar no Brasil, na ciência, na filosofia. O Walter vai ficar no Brasil, vou mandar ele para o Congresso Nacional, vai trabalhar na política. Então, nós precisamos de pessoas em todas as áreas do conhecimento, porque só assim que a humanidade vai poder se transformar. Então é esse processo de transformação que vai acontecer a partir da contribuição de todos nós. Nós que estamos, portanto, inseridos nesse majestoso momento lindo da transição planetária, ao nos percebermos inseridos nesse movimento, chamado movimento espírita, nós estamos aqui para sustentar os alicerces da mensagem cristã, para que ela se coloque de pé, porque essa encarnação aqui é só o treinamento. A verdadeira tarefa vai ser na próxima, quando nós formos verdadeiramente para o campo de trabalho. Aqui a gente está só aprendendo, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado em espiritismo, para na próxima existência a gente exercer esse conhecimento emocional em outros ambientes completamente diferentes. Então, o Evangelho é a mensagem mais atual que o homem tem para os conflitos que ele possui. Só que para sustentar essa mensagem, sem as verdades espíritas, fica muito difícil da gente conseguir isso. Essa doutrina é a resposta dos céus ao movimento de desconstrução das verdades espirituais. Sejamos todos, portanto, muito bem-vindos ao grande movimento de formação de mão de obra, para que a gente conclua a transição planetária com o esforço que a gente vai fazer nos múltiplos lugares onde Jesus nos designar para o amanhã. Preparemos-nos agora, porque a tarefa vai começar de maneira firme na próxima existência. Muito obrigado.